Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais, aqui é o professor Sidney. Nossa unidade curricular, Programação Mobile, né, aplicada a jogos digitais, ou mobile, né, dependente aí, as pessoas falam aí mobile, né, ou mobile. Então vamos lá dar continuidade aí na história de UX, parte 2, né, continuação da aula 5, tá ok? A gente teve aula anterior, tivemos prova, né, acredito que todo mundo foi bem. O que acharam aí desse jeito que o professor aplica a prova? Revisão, Kahoot e depois a prova. Fica mais tranquilo ou não? Me respondo aí. Foi todo mundo bem lá? Na prova todo mundo foi bem? Fica melhor assim, Manuel? A revisão, que na verdade depois vira a recuperação, a grande maioria, eu acho que quase todos, não vão precisar usar. Professora Nicole, a gente vai nem precisar usar a professora Nicole de recuperação, mas nós temos a recuperação, né? Mas não vamos precisar usar, porque foram bem na prova, tá? Tranquilo, então? Fora a Emanuele, alguém mais concorda? Tá tudo bem, tudo certo? Essa metodologia aí de avaliar vocês? Na verdade, a gente revisa, né? A gente aprende nessa aula de revisão e prova, a gente aprende, né? A gente revê alguns pontos que a gente já viu, e a gente relembra e a gente aprende algumas coisas que ficaram passadas, né? E a gente consegue entender ali, através do Kahoot, o professor consegue entender quais que são os pontos fracos e quais que são os pontos fortes, né? Então a gente consegue ver qual ponto que ele ficou deficiente no entendimento de vocês, do conceito. Então é bom para mim, é bom para vocês, e eu acredito que prova não pode ser um peso, né? Prova tem que ser leve, né? Tem que ser um conceito de entender que foi passado um conceito e vocês a aprender esse conceito, né? Só para isso. E serviu como forma de revisão também para consolidar mais forte ainda ali esses conceitos para vocês. Vamos continuar então. Nessa aula de hoje nós vamos compreender o usuário e a história UX. Dentro de compreender, vamos ver características físicas, perfis psicológicos, ambiente, humor do usuário, né? O humor é muito importante aqui, entendeu? Você captar essa intenção do humor, que afeta diretamente na experiência com o produto digital. No nosso caso aqui, nós somos programadores, então afeta diretamente na ideia do produto digital. Estimula também, né? Estimular também a análise sensível, empatia, principalmente aqui é bem usado o poder da empatia, gente. Use o poder da empatia aí na vida de vocês, não só para o profissional, mas para tudo. Ser empático ajuda a gente em várias questões da nossa vida, principalmente aqui no design e na produção de produtos, no nosso caso, jogos. Empatia e crítica sobre o papel do UX designer, tá ok? Então a gente vai ver esses conceitos aqui nessa aula nossa de hoje, ok? Tranquilos então, meus queridos? Vamos dar continuidade? Na aula anterior, fora a anterior, a passada ainda, né, que a anterior foi prova, nós vimos e demos início, né, sobre usuários e história de UX, tá? Então vamos dar continuidade nisso. Estava lá falando sobre, né, o foco inicial do usuário, onde comenta-se que tem que se analisar o perfil do usuário também para garantir que as informações sejam compatíveis com o produto. E vamos dar continuidade, então, nessa aula de hoje, tá ok? Então, uma frase aqui importante que eu quis trazer para vocês é sobre o produto, né? Projetar para o usuário é mais do que pensar em botões bonitos ou textos legíveis. Isso a gente está falando de produto, né? Um programa, um software, uma website, produtos tecnológicos aí da área de programação. Então, é muito mais do que botões e textos bonitos, né? É entrar na pele dele e perguntar em que estado emocional ele está, onde ele está e como ele está usando isso. Então a gente precisa melhorar essa questão da empatia, né? Tentar entender quando a gente produz algo, quem está usando lá, né? Qual é o estado emocional dele, aonde ele está e como ele está usando isso, né? Então quando a gente consegue entender esse poder de empatia, trazendo as técnicas da UX, a gente consegue fazer um produto viável, né? Um produto consumível, aí, um produto que vai ter sucesso. Tá? Seja ele qual for da área da programação, da tecnologia, né? Sites, aplicativos ou jogos, a gente entregando isso
tendo esse poder de empatia, tendo esse sentimento de empatia aí para o nosso usuário, né? A gente vai conseguir entender e entregar um produto melhor. A gente vai ter que distinguir depois a diferença de usuário e cliente, tá? Cliente e usuário parece que é a mesma coisa, mas não é. E trouxe aqui um storytelling aqui para a gente tentar entender um pouco, entrar nesse contexto da aula de hoje. E se fosse você no jogo, né? Dentro do jogo, eu trouxe uma história aqui para você tentar entender um pouco, tentar imaginar esse cenário. Então imagine que você e sua equipe estão desenvolvendo um jogo de aventura, multiplayer, e ele tem cenários incríveis, personagens super reestilizados e uma narrativa que prende qualquer um. Mas aí vem a ideia. Vamos usar reconhecimento facial na criação de personagem. Vai ficar imersível demais. Será que é legal isso? Mas se o jogador for tímido, né? Se tiver lá do outro lado lá um usuário, um jogador que tem dificuldade ali na questão da timidez, né? Como que vai ser? Se estiver jogando no quarto tudo bagunçado, ou dentro do ônibus, ou gente olhando, né? Como que seria essa experiência para esse usuário na questão de quando ele é tímido? Será que esse reconhecimento facial, câmera ligada, seria interessante? Será que ele vai curtir mesmo usar essa câmera? Ou vai fechar o jogo e desistir? Como seria essa experiência para ele, né? Agora pense em outra situação. Você está criando lá um menu principal de um jogo, tudo escuro, letras pequenas, cheio de efeitos bem dark, né? Mod gamer lá, dark, tudo escuro. Mas aí se o jogador for um senhorzinho ali que tem problema de visão ali de 60 anos, 60 anos eu falo senhorzinho, mas não é tão senhor assim, né, hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas com mais idade ficam mais senhor, né? 60 anos ainda é jovem ainda, mas tem dificuldades ali para enxergar, tá jogando com o seu neto. Imagine qual que é a dificuldade dele. Ou um jogador com deficiência visual leve, né? A gente conhece várias pessoas, eu tenho amigos que têm deficiência visual leve, enxerga, mas enxerga meio mais ou menos, né? Como que diz a palavra, essa palavra meio estranha, é meio mais ou menos, mas enxerga bem pouco. Seria dificultuoso, né? Temos que pensar desse jeito. Como que essas pessoas teriam essa experiência? Você já parou para pensar em acessibilidade, por acaso? Eu imagino um jogo de corrida com um painel super detalhado, 50 opções de tela, muito real, mas o jogador está jogando no celular com a bateria dele fraca, a bateria está acabando, então diminui o desempenho do celular, ou tem sol no intervalo da escola, por exemplo, ou no ônibus. Será que ele vai conseguir ver ou entender o que está acontecendo ali no jogo? E se o jogador acabou de perder uma partida por lag, né? Ali, atraso, morreu injustamente, e o jogo começa a fazer piada, tipo, que azar, hein? Você perdeu, você é um vacilão, dando risada, né? O aplicativo ali tem o jogo dando risada. Será que seria uma experiência boa para aquele jogador? Ou você ainda acha que o humor do jogo serve para todo mundo o tempo todo, né? Nós gostamos de fazer piada, dar risada, mas será que o humor o tempo todo é válido? Será que isso prende as pessoas? Será que isso as pessoas gostam, né? Então a gente tem que pensar tudo isso. E o que aprendemos com isso, né? Aprendemos que, com essa frase aqui que eu vou falar para vocês agora, desenvolver jogo não é só sobre fazer algo legal, bonito, inovador. É sobre pensar como e onde e por quem aquilo vai ser jogado, ok? Então eu quero fazer vocês refletir aí no começo da nossa aula, que a gente tem que sempre pensar assim com empatia sobre quem está consumindo o nosso produto, né? Quem, como, né? Será que aquilo vai ser bom para ele, essa experiência vai ser agradável, né? Tá bom? E ainda nessa linha de raciocínio, queria fazer você pensar um pouquinho ainda. Para entendermos o usuário, temos também que entender como funciona o conceito de UX para isso. E nessa aula iremos estudar um pouco mais sobre a história do UX. Voltando aqui, uns minutinhos aqui, vamos retomar aqui. O que vocês lembram aí de UX? Sobre a história, sobre como a gente estava falando nas aulas anteriores. Me tragam aí um pouquinho sobre esse conceito aí para vocês. Como que está esse conceito para vocês? Depois da prova, como que ficou? 3 minutinhos aí para a gente conversar um pouco no chat aí.
Baixa um pouquinho o chat lá para mim, acho que subiu. Não? Vamos lá responder o professor? O que entendemos aí hoje sobre história de UX? Né? E como que pode isso nos ajudar aí na nossa experiência aí desenvolvedora de um jogo ou de criar algo, um produto aí? Qual que é a visão de vocês sobre isso? UX, nós temos falado até agora, e qual que é a visão de vocês? Obrigado, Iago. Tava sentindo falta já do Iago, saudade, né? O bicho sempre me responde. Vamos lá, Iago. Acho que UX é uma área sobre experiência do usuário, né, para prever o que poderia ser a melhor forma de montar um app. Isso aí, Iago, obrigado. O João Vitor concorda comigo também. O cara é bom mesmo, né? A gente tem que elogiar. Quando as pessoas são boas, prestativas, a gente tem que elogiar. Né, Adriano? E mais alguém quer falar aí? Algum conceito aí que aprendeu sobre UX até agora? A gente vai continuar falando, né, turma? Tem ainda conteúdo aí sobre essa área aí de experiência do usuário. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês aí. As visões de vocês aí, o conceito de vocês é importante, professor. A gente vai falar um pouco de história hoje, né? Vamos contar lá como que surgiu, como que nasceu, as pessoas. A gente já tem falado sobre isso, né? Mas vamos continuar. Emanuele, obrigado, Emanuele. UX, experiência do usuário, é importante para uma produção e constante atualização de um produto de qualidade que seja de acordo com as expectativas e seja intuitivo para o usuário. Obrigado, Emanuele. Excelente resposta também. Na verdade, a gente tem, né, pessoas boas aí nessa turma aí, né? Eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Vocês são show de bola. Vamos continuar aqui então. Quem quiser responder, pode continuar no chat aí, tá? O professor vai parando e vai lendo aqui. Eu sei que tem pessoas pensando ainda ou escrevendo, né? Tá bom? Vamos trazer o conceito então para essa nossa aula, né? UX, experiência do usuário. Então, como ela surgiu? Ela surgiu lá na disciplina, né? Como uma disciplina lá no início dos anos 90. Então, isso aí não é tão recente também, mas também não tão antigo, né? Década de 90 ali. Então, quando o profissional de tecnologias começaram a se concentrar na importância da interação humana com tecnologias digitais, foi aí que surgiu, com essa ideia, com essa necessidade, quando a gente precisava ter uma interação com o produto, né? Não só fazer uma coisa que funcionasse, mas algo que interessasse, né? Que tivesse uma interação também, um cuidado mais com a pessoa do outro lado. Até então, a maioria dos designs de produtos digitais se concentravam na funcionalidade e na aparência dos produtos, né? Então, assim, funcionou, tá beleza. O produto tá ali, tá bonitinho, tá funcionando, tá tudo certo. Mas não havia, né? Mas havia pouca atenção dada à experiência do usuário. E é essa que é a verdade aqui trazida para esse cenário nosso aqui, né? Esse conceito aqui, UX. Essa disciplina aqui trouxe lá na década de 90, trouxe esse cuidado da gente tentar entender o que o nosso usuário lá está tentando, a experiência que ele está tendo, né? Como que ele está funcionando, como está sendo para ele, está sendo legal. Não é só funcionar, não é só ter aparência, tá ok? Então foi por isso que surgiu lá e nessa data aqui, ó, nos anos 90. Então guarde essa data aí para a gente ter registro em nossa memória aí, para a gente usar depois aí na nossa questão de prova, depois mais para frente aí. Então né, surgiu aí no início dos anos 90. Então nos anos 90, no início ali
dos anos também 2000, UX evoluiu. Então já nos anos 2000 teve uma evolução ali, né? Uma década, quase uma década, não, uma década, bem claro. A UX evoluiu rapidamente com a popularização da internet e o crescimento do mercado de aplicativos para dispositivos móveis, né? Então também teve o surgimento aí da tecnologia, né, da parte dos móveis, a evolução dos celulares. Então aí houve a necessidade de enxergar esse cenário de uma maneira melhor, de tentar entender um pouco esse público. Então passe-se a enxergar, não só entregar um produto ali funcional e bonito, mas algo também que fosse que conquistasse os públicos, né, que fosse importante a experiência do usuário, porque para se tornar isso também rentável, né? Então aí o mercado começou a ficar de olho aí no financeiro, né, no dinheiro. A UX se tornou uma disciplina importante para os profissionais de tecnologia que trabalhavam para melhorar a interação do usuário com a tecnologia digital. Também houve a preocupação da evolução da tecnologia nessa área, preocupando-se com a experiência ali, né, com a interação do usuário, tá ok? E uma década para frente, na década de 2010, ali, uma década a mais, a gente começou em 90, 2000 teve uma evolução, com o crescimento da tecnologia, surgimento dos mobile, e em 2010, uma década depois, o UX continuou a evoluir e se desenvolver com o crescimento da inteligência artificial e a popularização da realidade virtual, a realidade virtual aumentada, tá? Então, isso aí, né, a gente tá falando de inteligência artificial hoje, a inteligência artificial já vem surgindo, já vem caminhando aí há um longo período aí. Hoje nós estamos num boom dela, né, que ela está expandida aí, mas ela já vem caminhando aí dentro, principalmente dos jogos, né? Jogos já vem usando muito IA aí dentro dos jogos, né, para resolver algumas questões ali automáticas, os computadores, né? E hoje a UX é uma disciplina ampla e complexa que abrange muitas áreas, desde pesquisa de usuário até o design de interface, passando pela avaliação e otimização de experiência do usuário. Então a gente tem um cuidado maior aí na questão da interação com o usuário, as experiências, as interfaces, o design é mais arrojado, mais moderno, preocupando-se na otimização da experiência do usuário, ok? Tranquilos até aqui, turma? Tá muito rápido, tá muito de boa, tá de boa? Continuando aqui com a história, então. 2010, 90, 2000, 2010. Tá? Então, tá marcando aí as datas? A UX, então, né, experiência do usuário, ela é amplamente aplicada atualmente em muitos setores da indústria. Também ela surgiu ali com o crescimento na tecnologia, mas ela migrou ali para os setores da indústria, incluindo tecnologias, design de produtos, marketing, negócios e algumas formas atuais em que a UX é aplicável também inclui designs de aplicativos e sites, né? Então aqui nós temos o design também nos aplicativos e nos sites. A UX também é amplamente utilizada para otimizar a interação do usuário com aplicativos e sites, tornando-se mais fáceis de usar e satisfatórios. Ok? Além do design de aplicativos e sites, também nós temos os designs de produto, né? Então, design de produtos dentro desse conceito. A UX também é aplicada no design do produto físico, como eletrônicos e aparelhos domésticos, para torná-los mais fáceis de usar e melhorar a experiência do usuário. Então a indústria importou isso, né? Migrou-se para os designs de produto também para a indústria. E o marketing também fez bom uso disso, né? Está fazendo bom uso disso. A UX é usada para criar campanhas de marketing eficientes e bem-sucedidas que atendam às necessidades e o desejo dos usuários. Então, UX também vem aí para ampliar e melhorar aí a questão da qualidade do marketing, também no design dos produtos na indústria, também no marketing ali para a qualidade e eficiência bem-sucedida na demanda ali de atender o usuário, dos desejos do usuário. Também nos negócios, a UX também é aplicada em empresas para melhorar a satisfação do cliente, aumentar a eficiência da rentabilidade, principal aqui, ó, rentabilidade, né? As empresas começaram a ver que precisavam ganhar mais, só que com isso precisavam melhorar essa questão de satisfação do cliente, a diferenciar-se da concorrência, né? Então aqui o mercado começou a ficar diferenciado, porque começou a se preocupar aqui com o cliente, né?
Depois a gente vai ver aí a diferença entre usuário e cliente, tá? Aumentar a sua rentabilidade aqui, que é o principal, que passou a enxergar isso, o mercado começou a enxergar isso. É melhor não só um produto funcionando, não só entregar ali com bonito, mas ele tem que ser rentável, eu preciso ganhar dinheiro com isso. E a concorrência, né? Então eu preciso ganhar dos meus concorrentes, né? Então para isso eu tenho que dar melhor atendimento aí para o meu usuário, para o meu cliente, né? Melhor satisfação para o cliente. Dentro da inteligência artificial e voz, então a UX é usada para criar interfaces, né? Ou interfaces de voz e sistemas de inteligências artificiais fáceis de usar e satisfatório para o usuário. Então também no nosso atual realidade aqui nós estamos com a inteligência artificial também usando UX, tá ok? Eu tenho um vídeo aí, análise do usuário, para complementar aí a aula de vocês. Tá? São 2 vídeos, na verdade. A gente vai pedir um tempo de vocês aí para vocês assistirem o vídeo comigo. Que complementa aí essa aula nossa, que essa aula complementa, que complementa a nossa aula de hoje, vem lá da Alura, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Então tem um link ali embaixo. Não sei se vocês fizeram esse curso lá da Alura. Incentivo a fazerem. Eu vou passar o vídeo para vocês aqui agora. Deixa eu só abrir só um minutinho. Beleza? Posso soltar? Outros pontos interessantes quando a gente vai analisar o usuário, ele é a usuária, né? Então, por exemplo, quais as características físicas dessa pessoa? Por exemplo, se você está projetando você é arquiteta, você está projetando um corredor, você está projetando que vai ter qual é o nome daquele negócio? Um aparador, que é aquela mesinha alta que normalmente a gente coloca na sala, né? Eu descobri esses dias que o nome é aparador. Então, imagina que você vai colocar um aparador no meio do corredor. Tá, mas como que é o usuário daquele corredor? Será que é um senhor de idade que precisa de bengala? Será que ele não vai bater nesse negócio? Será que o corredor tem espaço suficiente para passar uma cadeira de roda? Então a gente sempre tem que pensar nas características físicas dessa pessoa que vai usar o nosso corredor, o nosso aplicativo, tá? Outro ponto, como que é o perfil psicológico dessa pessoa que a gente está querendo impactar? Pensando no grande problema que a gente vai atacar, que é arrumar companhia para viajar, imagina que eu quero fazer uma sessão nesse aplicativo, né? É uma funcionalidade gigante para implementar, para fazer o design e tudo mais, que eu quero que as pessoas compartilhem o feedback em vídeo, ok? Eu quero porque eu acho que é bonito, porque eu acho que vai gerar buzz ali, né? Vai gerar barulho nas mídias e tudo mais. Tá, mas como que é o perfil psicológico da pessoa? Se eu estou obrigando a gravar um vídeo, e se ela é meio extrovertida, tipo, introvertida, melhor dizendo, ela fala, putz, não, eu não gosto de gravar e é isso. Será que eu não vou impactar negativamente a experiência de usuário dessa pessoa, desse perfil de pessoa no meu produto? Então, por exemplo, nessa situação, uma solução seria grave um vídeo ou faça um post, ou não faça nada também, mas tem que tomar cuidado com isso aí. Então, nessa situação, gravar um vídeo realmente seria perigoso ali, pensando em pessoas introvertidas, tá? Outro caso interessante, como que é o ambiente que essa pessoa está? Por exemplo, ela já está viajando? Se ela já está viajando, ela está sozinha ou ela já está num grupo aqui? Ela está fazendo escalada, né? Trekking e tudo mais. Então, uma coisa interessante é que essa pessoa, ela pode estar sendo impactada diretamente. Lembra daquela parte que eu falei aqui? Do que é o que as pessoas, o que ouve dos amigos, é o que ouve dos outros viajantes também, tá? Isso é uma coisa muito interessante quando a gente está projetando os nossos produtos, nossos serviços e tudo mais. Ou digamos também que essa pessoa ela não está no grupo, ela está sozinha, ela está no celular, ela está num lugar diferente, ela não sabe o que fazer. Ou de repente você está projetando aquele painel multimídia do carro, você tem que pensar que a pessoa não vai ficar tendo 100%, né? 100% da atenção no seu produto ali, né? Uma coisa interessante, imagina se essa pessoa bate o carro porque o texto estava muito pequeno, tinha muito texto, a interface estava muito confusa daquele GPS, daquela central multimídia do carro.
E aí, será que a gente não impacta, a gente não toca naquela pessoa que usa o nosso, né, o nosso projeto ali? Uma outra coisa interessante aqui também, por exemplo, como quando eu falo, né, o contexto muda o usuário sempre, sempre o contexto vai mudar o usuário, mesmo que seja um pouco. Por exemplo, aqui a gente vê que, por exemplo, essa pessoa aqui, esse rapaz, ele tá usando o celular de boa com fone de ouvido. Mas imagina se eu estou projetando um celular e não tem entrada para fone de ouvido, por exemplo, né? Putz, então o podcast que eu ia lançar, a pessoa não vai conseguir ouvir no metrô e como que fica essa situação? Se eu estou fazendo aquele aplicativo lá de encontro, por exemplo, né? Então, aplicativo de encontro tem um objetivo bem específico, que é o quê? É você marcar um encontro. Então, será que a pessoa vai ficar um pouco receosa de mexer nesse meu aplicativo quando ela está no metrô? Né? Talvez sim, talvez não. Se eu estou fazendo, por exemplo, aí também um Pokémon GO da vida, será que... Como vai ser a experiência de usuário dessa pessoa quando estiver no metrô, que não pega sinal de GPS, né? É um joguinho aí que depende dessas coisas? Bom, mas basicamente essas situações aí também. Uma coisa interessante também, como que o humor vai impactar o meu produto? Como que o humor do usuário vai impactar o meu produto? Por exemplo, às vezes a sua marca é uma marca toda alegrinha, né? Felizinha. Então, alegrinha, felizinha, que eu digo assim, sei lá, imagina que fica fazendo piada com o usuário, tipo, às vezes o seu público adora. Ah, beleza, vamos fazer piada. Mas qual que é o momento daquela pessoa naquele instante? Será que você está fazendo um aplicativo ou um site focado em seguros? Será que essa pessoa acabou de bater o carro? Talvez aí não seja o momento ideal para fazer piadinhas. Então talvez o momento aí seria, ele requer aí um pouco mais de comunicação direta. Onde você está? Como que eu posso te ajudar? Tá aqui o seu número de seguro, tá tudo bem, a gente já tá mandando o guincho para aí, a gente já ligou pro seu número de emergência ou qualquer coisa assim, tá? Então, sempre tem que pensar no contexto que essa pessoa tá. Essa moça aqui, ela pode ser muito bem-humorada, ela pode se comunicar direto com vocês nas redes sociais e tudo mais, toda feliz e alegre e contente, mas se ela acabou de bater o carro, acredite, isso vai impactar totalmente essa pessoa, tá? E de repente também, é uma moça que ela tem o bebê dela, ela tá em família, tá nas Ilhas Maldivas lá, e ela nem precisa ir arrumar companhia para viajar, mas ela vai ser impactada também pelas pessoas em volta, né? E não só pelas pessoas em volta nesse caso, mas pelo ambiente. Pô, eu tô de férias, eu tô na praia, eu tô nas Ilhas Maldivas, cara, eu tô pegando um solzinho aqui com a minha família, todo feliz. Então, a gente tem que pensar sempre, claro, né? Deixa eu só voltar, opa, dei um spoiler ali, deixa eu só voltar aqui. A gente tem que pensar nas características físicas, a gente tem que pensar no perfil psicológico dessa pessoa, né? Se ela é introvertida, extrovertida. O ambiente é uma coisa muito sensível, é muito grande, que impacta diretamente nesse ser humano que vai usar seu produto, tá? Seu serviço, sua plataforma, que seja. E o humor dessa pessoa a gente tem que levar em consideração também. Então repara como analisar o usuário é muito simples. É uma tarefa de meio-dia de trabalho, 4 horinhas ali, você vai lá, 3, 4 horinhas, você já analisa o usuário e é isso, né? Não, gente, analisar o usuário, ele é simplesmente um trabalho muito árduo, tá? É um trabalho difícil. E não é porque é difícil que é impossível. A gente tem, nosso papel como UXers, dentro das nossas empresas, dos nossos projetos e tudo mais, é trazer essa visão dessa pessoa, entender o usuário, é trazer a visão do usuário para dentro das nossas empresas, tudo bem? E aí, turma? Mais ou menos ali ele trouxe um pouco da narrativa que o professor já tinha falado, né? As características ali, o ambiente, o humor, o que interfere ali na experiência ali com o usuário, tá ok? Acho que ficou bem claro ali, bem entendido. Complementou ali o que a gente já estava falando na nossa aula, tá? Aí eu tenho mais, deixa eu ver qual que é o nosso intervalo aqui. Acho que não vai dar tempo da gente... A gente volta com esse vídeo aqui depois do intervalo. Eu vou fazer o conceito antes dele, depois a gente volta nesse vídeo, segundo vídeo no próximo intervalo.
que daqui a pouco já está o intervalo aí, né? Só me confirma aí. Então, dentro do conceito aqui, UX, né, é uma disciplina que de constante evolução e novas formas de aplicá-lo continuam a surgir à medida que as tecnologias avançam, né? Nós estamos aí vivendo um avanço muito rápido da tecnologia, né? De maneira que eu fico até assustado, sabe? Chega a me assustar até de como a gente está evoluindo. Eu acompanhei o crescimento aí, o surgimento da tecnologia, não sou tão velho assim, mas eu peguei lá o início lá dos computadores, depois a internet, evolução da internet, e depois o surgimento dos mobile, né, dos mobile. Peguei lá os Palm Top, que era os tablets pequenininhos de mão. Não sei nem se vocês conhecem aí, já ouviram falar de Palm, né? Os BIP, né, que eram aparelhinhos de mensagens que existiam. Eu peguei lá os computadores que a tela não tinha interface nenhuma, né, interface nenhuma, era tela preta e letra verde, disquetes, né, depois foram para CDs ROMs e foi evolução, né. Internet era só discada por telefone, né, hoje nem telefone mais a gente tem em casa, a gente tem celulares. Então teve um avanço gigantesco da tecnologia, né? Só que foi muito rápido mesmo. E só que eu acompanhei isso aí, ele foi vindo rápido, mas de maneira assim respeitosa, né? Parece que agora a tecnologia não está mais respeitando esse tempo, ela está vindo, né, destruindo mesmo muito rápido mesmo, né? Nós temos aí a IA já avançada aí, garanto para vocês que até 2030 aí nós estamos aqui 25, né? Mais aí uns 4, 5 anos aí, vocês vão ter muita coisa aí para vocês verem de avanço na parte tecnológica, gigantesca mesmo. Até chega a me assustar. A IA é uma delas, então se preparem para estudar IA e aprender a usar essa ferramenta. Essas ferramentas vão te garantir profissão aí daqui a uns anos aí, né? Próximos anos aí de vocês aí. Então isso vai te garantir aí mercado, posição financeira, facilidade no teu dia a dia, na tua vida. Então se prepare aí. Mas voltando aqui, né? À medida que a tecnologia foi avançando, a experiência, a disciplina da UX vai avançando também. E o objetivo da UX aqui é sempre melhorar a experiência do usuário com a tecnologia e outros produtos. Então, com o avanço da tecnologia sempre, e a mudança do usuário totalmente, né? Hoje nós somos pessoas diferentes do que as pessoas há 10 anos eram, né? Então, assim, os usuários mudaram, as experiências têm que mudar também, né? Estão menos exigentes, estão mais exigentes, como que estão? Estão num cenário diferente, estão numa linguagem diferente, estão em pensamentos diferentes, né? Hoje em dia, um jovem, um adolescente aí de 17 anos, não pensa nem em comprar um carro e tirar a carteira. Na minha época, a gente não via a hora de pegar o carro, tirar a carteira e comprar um carro e tirar a carteira. Hoje em dia, alguns têm, outros não têm. De comprar casa, né? Tem muitos que não querem mais comprar. Vamos alugar, vamos viver aí sem ter lugar fixo. Então vai mudando, os conceitos vão mudando, os produtos vão mudando, a tecnologia vai mudando, a ideia, o conceito das pessoas vão mudando, vão se modernizando. Então o cenário da UX e as experiências vão ter que mudar também. Então isso torna que a gente tenha que trazer a experiência para o usuário, né? Tornar isso mais eficiente, satisfatório e agradável cada dia mais. Tá? Então o UX tem esse propósito, esse objetivo aí. E aí a gente volta depois então do intervalo, deixa eu ver que horas são. Já está quase na hora aí? Como que tá aí, professora Nicole? Falta 5, né? Então a gente volta depois do intervalo com essa tarefa aqui e eu volto com o vídeo ali para complementar a nossa aula, tá? Mas já começa então essa tarefa aqui, ó, antes de a gente ir para o intervalo, tá? Então assim, agora você já conheceu um pouco da história da UX, faça uma pesquisa sobre o impacto da UX nos smartphones, qual foi sua evolução nos últimos anos, algo simples que não ultrapasse 2 parágrafos de 5 linhas, tá bom? Eu vou colocar isso aqui no Classroom e pós a nossa... Já pode começar a fazer. E logo após o nosso intervalo a gente completa. Isso aí, turma. Então, voltamos aqui, vamos fazer a nossa atividade. Esse vídeo aí foi complementar só, né? A gente já tinha falado algumas coisas.
complementou bastante aqui a aula. Questão de valores, né? Na época de 80, a gente tinha a questão só de entregar o produto, funcionando, tá beleza. Nos anos 90, né, surgiu aí essa necessidade de entender aí a experiência, né, do usuário, que seria importante, né? Não só funcionar, mas também eu preciso ganhar dinheiro com isso. E como que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Se preocupando mais com a experiência do usuário, ok? Então veio o surgimento ali, né? Depois ele falou do Orkut lá em 2000, né? Não sei se vocês já ouviram falar, porque presencial vocês não presenciaram, né? Então foi um marco ali das redes sociais, ali o Orkut, né? Eu presenciei isso. Encontrei amigos que nunca mais, provavelmente eu iria ver, e eu consegui reencontrar, e muitas pessoas tiveram essa experiência aí, né? Então foi uma experiência boa aí. Depois ali, tratando no finalzinho do vídeo ali, a questão de diferenciar, né? é, o X de usabilidade. É interessante a gente separar isso. Usabilidade está dentro da UX, né? Então não é igual. Tem outras áreas ali dentro ali também da UX. E depois ali a diferenciar também o usuário de cliente, né? Nós temos usuários, nós temos nossos usuários e temos os nossos clientes. Saber diferenciar isso é muito importante, né? No caso do exemplo que ele deu ali, nós trabalhamos numa empresa de desenvolvimento, programação. Os clientes são o nosso chefe, ali, quem está pedindo algum serviço para nós. E os usuários são as pessoas que estão usando esse produto, né? Então é com esses usuários aí, com essas pessoas que a gente tem que se preocupar. Não que a gente não se preocupe com o cliente, né? Porque o cliente é o que paga a gente. Mas o usuário também paga a gente de uma outra forma, e é ele que usa, e é ele que é o mais importante ali nessa situação aí. Tá? Então isso aí complementa aí nossa aula, e a nossa aula se encerra aqui nessa tarefa aqui, esse conteúdo. A gente tem um próximo conteúdo aqui já preparado para vocês, porque a gente tem mais um período de aula ainda, de horas a aula ainda. Então eu vi que algumas pessoas já fizeram essa atividade aí, e bora continuar então, tá bom? Deixa eu contar aqui uns minutinhos então aqui, acho que 5, 10 minutinhos aí, professor Nicole, nessa atividade aqui, acho que está suficiente. Alguns alunos já começaram, já deram início já. Deixa eu só ver quem que está aqui já em andamento. Algumas pessoas estão em andamento. E 9 já me entregaram. O Adriano já me entregou, a Ana, a Daniele, a Débora, a Heloíse, a Emily, o Ismael, a Natália e o Ria. Beleza? Querem comentar, complementar alguma coisa aí, turma? Enquanto as outras pessoas vão me entregando, eu vou ler algumas respostas aqui, tá? Essa resposta aqui do Adriano. Experiência do usuário da UX nos smartphones evoluiu bastante ao longo dos anos, tornando-se mais intuitiva e agradável. Nos primeiros modelos, o foco era na funcionalidade básica, mas com o tempo, melhorias e interfaces, como telas sensíveis ao toque e sistemas operacionais mais amigáveis, transformaram a forma como interagimos com os dispositivos. Nos últimos anos, a UX, a UX, nos smartphones se destacou pelo uso de tecnologias como reconhecimento facial, assistentes virtuais e interfaces personalizáveis. Essa inovação tornaram o uso mais rápido e eficiente, além de mais acessível para diferentes públicos. Parabéns pela resposta aqui, tá correta. Muito boa, Adriano. Deixa eu ver mais alguém aqui. A Dani fez um comentário também. A experiência do usuário UX smartphone evoluiu significativamente nos últimos anos, impulsionada pela crescente importância dos dispositivos móveis na vida cotidiana e pela rápida evolução na tecnologia. O foco passou de interfaces simples para experiências personalizadas, intuitivas e eficientes, com grande atenção às usabilidades e à estética. Obrigado pela resposta, tá boa também. A Dani. Nos últimos anos, o UX em smartphones evoluiu muito além de simples toque nas telas dos modelos, né, de 2007, como o exemplo do iPhone, tornando-se mais adaptativa e inteligente. Passamos as interfaces
esquemórficas para designs minimalistas e responsivo, moldando por diretrizes como material de designs e humano interfaces, né, da Apple. Surgiram também microinterações, feedbacks visuais e modos como Dark Mode, que melhoram o conforto visual e a eficiência energética. Exatamente. Melhorou bastante, eu adoro. Hoje a UX no mobile é altamente personalizada graças à IA, aprendendo com o comportamento do usuário para antecipar necessidades por meio de assistentes, sugestões de chatbots e inclusão de AR e VR. Comandos de voz e gestos também redefiniu a interação, tornando-se mais imersiva, inclusiva e natural em diversos contextos, né? A inclusão da realidade virtual, né, Dani? Perfeito o teu ponto de vista aqui, Dani. Bem, acrescentou bastante aqui. Tem bastante pontos de observação interessantes aqui, como o uso da inteligência artificial, né? E a interface humana aqui, né? Que a Apple trouxe. Parabéns. Eu não vou ler de todo mundo, tá? Eu vou ler de todo mundo, mas não ao vivo aqui, porque senão a gente vai zerar nosso tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Já foi 4 minutos, mais 5 minutos aí. Enquanto eu passo o tempo aqui, eu vou lendo. A Débora. Resposta da Débora. Nos últimos anos, o UX nos smartphones deu um salto enorme. Como o celular virou o principal jeito de acessar a internet, os apps e sites passaram a ser feitos pensado primeiro na telinha. A ideia é deixar tudo mais simples e fácil de usar, o que ajudou bastante a aprender a atenção da galera e fazer os apps bombarem. Perfeito detalhe aqui na tua resposta. Com as novas tecnologias, tipo 5G, inteligência artificial e até telas dobráveis, a experiência ficou ainda mais prática e personalizada. Hoje o celular já meio com que sabe o que a gente quer, né, antes mesmo de pedir. E tudo feito para ser rápido, bonito e sem complicação. Perfeita observação aqui também, Débora. Maravilha a tua resposta. Aí a tecnologia avançando, né, e muito mais rápido do que a gente pensa, né? Então hoje a gente tem a personalização aqui, tem aqui os scripts já rodando ali, personalizados com cada pessoa, né? Cada celular aí responde ao público individual, né, de maneira particular. A Heloísa, nos últimos anos a experiência do usuário UX nos smartphones evoluiu muito, tomando aparelhos mais intuitivos, acessíveis e personalizados. Antes os sistemas eram confusos e poucos adaptáveis, mas hoje os aplicativos são pensados para facilitar o uso, com gestos simples, design limpo e resposta rápida. Além disso, a UX passou a considerar aspectos como acessibilidade para pessoas com deficiência, uso noturno, né, o modo escuro, e integração com inteligência artificial. Isso aumentou a satisfação dos usuários e tornou o smartphone parte essencial do nosso dia a dia. Parabéns, Heloísa, também pela sua resposta. Deixa eu ver o tempo aqui agora. 4 minutos mais. Manuel fez aqui um comentário. Nos últimos anos, os smartphones evoluíram priorizados à personalização, interface intuitiva e experiência imersiva para que o usuário consiga mapear seu aparelho com mais facilidade. Muito bom, perfeito. Emanuele, vamos ver, Emanuele também fez um comentário. E o UX se tornou ainda mais presente nos anos atuais, já que os dispositivos mobile são o principal meio de acesso dos usuários e sites, assim tendo cada vez mais atenção ao design e interação com os celulares, para os celulares. Perfeito também, Emanuele. Obrigado. A Emily. A Emily também fez em forma de comentário. A UX a UX em smartphone evoluiu muito nos últimos anos, saindo da interface básica para experiências mais intuitivas, adaptadas ao toque, com gestos como deslizar e pinçar. Tecnologias com inteligência artificial e realidade aumentada também passaram a melhorar a interação. Hoje a experiência do usuário é essencial para o sucesso em apps. Um bom
UX aumenta o engajamento, fideliza o usuário e reduz problemas, sendo decisivos para o crescimento da empresa no mundo digital. Boa observação também, Emily. Obrigado. Muito boa. Já estou lendo quase todo mundo que está aqui. Falta só 3. Do Ismael. A UX transformou os smartphones, tornando a experiência do usuário central. Desde o iPhone 2, lá em 2007, que popularizou a navegação intuitiva das telas sensíveis ao toque, a indústria foi impulsionada a criar designs mais fluidos. Recentemente, a UX móvel evoluiu para um design mobile first, né? Focando na simplicidade e clareza, com menos elementos e navegação direta, otimizado para toques. Perfeito também, Ismael. Trouxe toques e curiosidades diferentes aqui na tua resposta. Obrigado aí pela tua resposta. Natália. Resposta da Natália. A experiência do usuário e o UX em smartphone melhorou bastante nos últimos anos. Antigamente o sistema era o mais difícil de usar, mas hoje os aplicativos são desenvolvidos com foco na praticidade, com interfaces mais limpas, intuitivas e fáceis de navegar. Recursos como o escuro, né, assistentes virtuais de acessibilidade para diferentes públicos também se tornaram comuns. Essas mudanças deixaram o uso dos smartphones mais confortáveis, eficientes e adaptados às necessidades de cada pessoa. Boa tua resposta também, Natália. Eu gosto de respostas assim que saem com suas próprias palavras, né? A gente consegue ver quais são as respostas. Não que não seja errado copiar e colar, né? Mas quando a gente pega um texto e transforma em nossas palavras, fica melhor. A experiência do usuário aqui, do outro lado aqui, que é o professor, fica melhor. Do Rian, vamos lá. A experiência do usuário UX é crucial no smartphone. Ela é que determina se um aplicativo é inútil. Rápido e eficiente de usar, impactando diretamente a satisfação e o engajamento de quem utiliza. Uma boa UX se traduz em mais tempo de uso e melhor percepção do aplicativo. Perfeita observação. Nos últimos anos, o UX em smartphones passou por uma grande evolução. Houve uma transição para a navegação por gestos, aprimoramentos de personalização para atender às preferências individuais e a inclusão de recursos de acessibilidade, como no modo escuro, por exemplo. O foco é sempre tornar a interação mais fluida e adaptada às necessidades de cada pessoa. Também muito boa a tua resposta. Parabéns pela tua resposta aqui e tua construção, Rian. Eu terminei de ler as pessoas que me entregaram. 11 me entregaram, tá bom? Eu acho que já deu tempo aqui no nosso cronômetro. Exatamente 10 minutos. Ok? Tem mais gente para entregar? Pode entregar, o professor está recebendo ainda. Vamos continuar com a nossa aula aqui. Então, a gente viu esse contexto aqui nesse conteúdo. A gente vai passar para o próximo agora, porque a gente tem ainda um bom tempo de aula. Mas o que a gente viu nessa aula de hoje até agora? Contexto e ambiente que mudam o usuário. Altura, idade, até mesmo gostos musicais podem impactar diretamente na percepção do usuário com os nossos produtos e serviços. E apesar de esforços, analisar o usuário é possível, imprescindível para trazer a visão do usuário para dentro da nossa empresa. Tá? Aqui estão nossas referências. Vou pedir um pouquinho de tempo só para me fechar e abrir o outro slide aqui. Tem gente me entregando ainda? Isso mesmo, pode continuar, gente. Vamos começar então? Então, nova etapa aqui, continuando ainda, usuário e histórias da UX, parte 3, né? Parte 2. Eu me perdi que parte nós estamos aqui. Às vezes eu coloco ali um número ali e me perco. Mas vamos continuar aqui. É novo conteúdo, é diferente do anterior, é continuação do anterior. Então vamos compreender aqui ideias, problemas que venham a surgir com o X, tá ok? Na aula que passou aqui agora, antes do intervalo, e a gente finalizou agora no comecinho aqui, a gente viu e aprendeu a história, né,
aprendemos sobre história e mais sobre o usuário, né? Além de saber o que é UX, ela é uma disciplina de constante evolução nas formas de aplicá-la continuam, né, a surgir à medida que a tecnologia avança. A gente acabou de ver isso, né? Então a tecnologia está avançando o tempo todo, é até assustador de como ela está avançando e com certeza a UX vai surgindo aí, vai aumentando essa experiência, esse aperfeiçoamento aí nessa disciplina da UX. O objetivo da UX é sempre melhorar a experiência do usuário com tecnologia e outros produtos, como a gente viu aqui na aula que passou agora antes do intervalo. A gente viu que a UX não fica só na área de tecnologia, ela surgiu também para outras áreas, né? Marketing para as empresas, para os negócios também, tornando-se mais eficiente, satisfatória e agradável de usar. Ela torna essa experiência com o usuário, né? E o objetivo dela é tornar-se mais eficiente, satisfatória e agradável ao usuário, conforme também as perguntas que a gente fez ali agora, a atividade que a gente fez agora no comecinho da aula, que a maioria respondeu muito bem respondido, complementando aqui o que a gente viu na aula anterior, né? A gente precisa focar mesmo na eficiência, na satisfação e tornar um produto agradável ali para o nosso usuário. Ok, turma? Como que vocês estão aí? As atividades entregas, 11 time entregado, não sei se tem muito mais gente para entregar. Nós estamos em 20 pessoas na sala, 20 ou 19? Uma conectada aqui é a professora Nicole, outra conectada aqui é a outra Nicole, do estúdio. Então nós temos 19, né? É para ser 19 pessoas conectadas dentro da sala de aula, 19 alunos. Você viu que a minha equipe só tem Nicole, né? Vamos chamar a Nicole para trabalhar com a gente só. Então bora lá. As Nicoles que eu conheço, tudo gente boa. Então para pensarmos juntos, vamos lá? Mas nem tudo são flores, ok? A experiência do usuário é importante, mas de onde tirar ideias para melhorar essa experiência? Como aplicar elas no projeto, né, turma? Será que isso vai dar certo? Então converse um pouco entre vocês aí, reflita sobre isso, tire ideias do papel, como que você faz isso, né? Como que vocês vão fazer tudo isso acontecer, né? Nem tudo são flores, mas precisamos tirar essa ideia do papel e fazer funcionar. Converse entre com vocês e me respondam, né? Reflita sobre isso. Como você faz? Vamos responder, professor, aí no chat? Como que vocês fazem para melhorar essas experiências? Como que vai aplicar isso em projetos? Como que você vai fazer isso dar certo, né? São perguntinhas aí que eu quero que você me responda agora. Professor cheio de perguntas, né? Bora lá, 3 minutinhos. Vou zerar aqui meu cronômetro aqui, vou dar 3 minutinhos para vocês. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que vocês estão pensando no feriado já, né? O que vocês vão fazer no feriado? Quinta, sexta, sábado, domingo. Obrigado, Adriano. Aí, ó. Perdi a aposta comigo mesmo, né, Adriano? O Adriano respondeu mais rápido. Obrigado, Adriano. Bom, acredito que para melhorarmos a experiência do usuário é necessário focarmos em design, pesquisas centradas no usuário e testes contínuos. Além disso, também é importante ter um meio para que o usuário possa dar seus feedbacks, né? Essa é a receita aí que o Adriano trouxe aí para a gente tentar melhorar a experiência com o usuário, né? E como a gente aplicar isso em projetos. Obrigado, Adriano. Dentro do tempo que eu dei para vocês, 3 minutos, falta 10 segundos. Se alguém mais quiser responder aí, complementar, seja bem-vindo. Pode continuar respondendo aí, tá? Quem estiver elaborando a resposta ainda. Eu vou continuar com a aula aqui. Daí eu paro para ler quem me responder aí. Então, conceituando, né? Design thinking, né? É uma abordagem centrada no usuário para a resolução de problema que busca atender a necessidades e desejos de usuários, criar soluções inovadoras e testá-las rapidamente.
Vamos ver então o que é Design Thinking, né? É uma metodologia interdisciplinar que combina insights de designs, tecnologias, negócios para chegar a uma solução criativa e eficaz. O objetivo é desenvolver soluções que sejam não apenas viáveis tecnologicamente, mas também atendam às necessidades reais do usuário, ok? E esse vídeo aqui tem 10 minutos, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Próximo encontro nosso. Mas aqui ele traz a entender o que a experiência de usuário faz, né? A diferença que faz dentro do desenvolvimento e como que a gente faz para abstrair e tirar essas ideias, né? Então aqui mais ou menos a história do vídeo conta, pense na primeira pessoa que pensou e fez, que são coisas diferentes como, por exemplo, como foi o processo para a primeira pessoa que pensou e fez o primeiro aplicativo para pedir carro particular pelo celular, o Uber, por exemplo. Provavelmente a pessoa estava em um dia chuvoso tentando pegar um táxi e não conseguiu, teve que ter uma experiência de usuário muito ruim em algum táxi ou se molhar, né? E surgiu a ideia dele fazer esse aplicativo. E se a gente conseguisse pedir um carro por aplicativo, por exemplo? Então, dentro desse vídeo aqui, a gente vai testar qual que é a diferença, né, de UX e usabilidade. A gente vai entender um pouco melhor e vai trazer esse contexto aqui de como a gente faz a diferença dentro do desenvolvimento nas vidas das pessoas, tá? E eu quero incentivar você a ter esses insights, ter essas ideias aí, porque você pode ser o próximo a criar um aplicativo revolucionário aí que pode ser importante para as pessoas, né? Tá? Então, na próxima aula, vocês me cobrem, que eu já vou anotar aqui, eu vou passar esse vídeo para complementar essa ideia aqui, de onde tirar ideias, que é o vídeo que está disponível na aula da Alura, sobre UX, ok? Só não vou passar porque a gente tem, acho que 5 minutos de aula aí, se eu não me engano. Conceituando ainda, aqui estão algumas ideias para aplicar dentro da UX, né? Experiência do usuário em nossos projetos, nos seus projetos no caso. O primeiro deles é conheça o seu público-alvo. Adriano? Então o Adriano já me ajudou a responder ali, mas a gente vai complementar aqui então a resposta feita lá no comecinho dessa aula aqui, desse conceito aqui. Então conheça o seu público-alvo. Antes de começar a projetar, é importante compreender as necessidades, desejos, comportamentos do nosso querido usuário. Isso pode incluir realizar pesquisas, a própria entrevista diretamente com o usuário e observar comportamentos na vida real, né? Nós podemos observar aí pessoas aí de público-alvo nosso, de como que são o comportamento delas na vida real. Então a gente tem essas 3 opções, 3 ferramentas aqui de como abstrair essas informações e chegar num objetivo aqui, né, de como compreender melhor a necessidade do nosso público-alvo, do nosso futuro usuário aí, do nosso produto, ok? Também temos, mantenha a simplicidade, muito importante isso, né? Não podemos complicar, não fazer algo tão assim, cheio de tecnologia, cheio de opções, porque às vezes pode acabar complicando a experiência do nosso usuário, né? Então mantenha a simplicidade, mantenha a interface do usuário simples, fácil de usar, intuitiva, né? Com elementos intuitivos e fáceis de acesso. Esse é o segredo, né? Eu acredito que vocês já aprenderam que conforme as nossas aulas foram evoluindo, a gente foi falando bastante sobre isso. A simplicidade, às vezes menos é mais. Lembram dessa palavra? Às vezes menos quer dizer que está bom, que está mais, que é suficiente. Que a gente vai trazer essa experiência aí agradável para o nosso usuário, né? Às vezes a gente quer acrescentar, fazer um monte de coisa, porque quer que o produto fique bom, porque nós somos pessoas boas também, queremos mostrar o nosso trabalho, mostrar que nós temos conhecimentos técnicos, que nós temos conhecimentos e que queremos colocar tudo de uma vez só. Mas não, às vezes o simples é melhor, né? O menos é mais, tá ok? Então fica a dica para vocês aí. Outra dica aqui é faça testes de usuários. Testar o seu design com usuários reais ajuda a identificar problemas e oportunidades de melhorias antes do lançamento do produto, né? Então, antes da gente lançar um produto, a gente testa o produto, né? Deixa disponível de graça para as pessoas usarem e abusarem aí dos aplicativos, né? Com família, com os amigos, pede para divulgar, faz marketing de divulgação e testa. Depois do teste, do período de teste, você começa cobrar o teu produto ali, né? Colocar valores no teu produto.
É só um exemplo, né? Você pode fazer de várias formas essa possibilidade de testes aqui de usuário. Outra opção, crie jornada de usuário, né? Compreenda como os usuários interagem com o seu produto ou serviço e otimize a jornada do usuário para torná-la a mais satisfatória possível. Tá? Também dê prioridade à acessibilidade, né? Certifique-se de que o seu design seja acessível para todos, incluindo pessoas com necessidades especiais, ok? E a gente fica por aqui então, né, turma? Nessa aula de hoje. Tá certo? Tá certo, professora Nicole? Beleza, então. Maravilha. Obrigado aí. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.